O que acontece se eu raspo e dentro de 3 meses está tudo cheio de cálculo de novo? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que fala dessa periodontia de todos os dias, que envolve a todos nós, não importa a especialidade, não importa o trabalho, se é serviço público, se é privado, se é para classe alta, se é para classe mais necessitada, todos nós precisamos dessa periodontia que é super prevalente e envolve mais ou menos 90% dos casos da periodontia. E essa pergunta, ela não quer calar. Por que eu raspo e dentro de 3 meses está tudo cheio? E é o principal motivo de desânimo das pessoas em fazer periodontia, e é aquilo que eu sempre ouço quando eles falam assim, que periodontia é como enxugar gelo, porque a gente raspa e daqui a pouco tá cheio de tártaro de novo. O que acontece? Existem alguns pontos a considerar e hoje eu vou falar sobre 6 pontos importantes a serem levados em consideração. O primeiro ponto é achar que isso depende da colaboração do paciente. Não depende, não é só isso. Porque o primeiro discurso é falar assim, eu raspo, limpo, mas o que adianta? Daqui 3 meses o paciente não escova os dentes, não quer passar o fio dental e tá cheio de tártaro de novo. Enfim, a pergunta que eu me faço é, será que a gente foi concebido para realmente ter que passar fio dental todos os dias sob a pena da gente ter uma montanha de tártaro e uma doença periodontal se não passar o fio dental? Será que no nosso manual de sobrevivência, se a gente não passasse fio dental, a gente realmente teria problema? Será que todo mundo deveria fazer uma escovação tão perfeita assim? Enfim, o que eu quero dizer é que a gente não pode colocar toda a culpa na escovação do paciente, como eu ouço a maioria dos dentistas colocar. Por quê? A microbiota bacteriana, ela é variada e não é só isso que causa doença periodontal. São fatores imunológicos, são fatores ambientais e tudo mais, e não é só isso. E eu gosto de dizer que se você disser para o paciente que tá tudo ruim de novo porque você não escovou, e às vezes ele escovou, e se coloca no lugar do paciente quando às vezes o paciente vem em tom de bronca, ou quando o paciente vem em tom de bronca e fala assim, e aí doutora, a gente raspa e forma muito tártaro, essa inflamação não vai embora, o que acontece? E você defendendo-se fala assim, é porque você não escova os dentes direito, porque você não passa fio dental. E se o paciente disser, mas eu escovo, e eu preciso dizer que muitas vezes o paciente escova e ele tem muito cálculo. Isso significa que não é só a higienização. Tanto que não é só a higienização, que higiene bucal ou a presença de biofilme dental ou placa bacteriana não é fator de risco para doença gengival ou periodontal. Não é. Tabagismo é fator de risco, diabetes é fator de risco, mas a presença ou ausência de biofilme dental não é fator de risco. Já se tem clareza, isso é certo, que a presença do biofilme dental está envolvido na patogênese da doença gengival periodontal, mas a gente não pode afirmar que formou cálculo de novo porque ele não escovou os dentes, porque não é só o biofilme dental que conta, não é só a escovação que conta. Enfim, ponto 2 é você rechamar em 3 meses. Então, como eu falei aqui no começo, falar assim, olha, de que adianta eu fazer a limpeza mais maravilhosa do mundo se dentro de 3 meses tá cheio de cálculo de novo? Aí que tá o problema. Quem falou que tem que chamar em 3 meses? Mas a gente manda voltar em 3 meses e às vezes nem 3 meses volta. Enfim, 3 meses é um período muito longo. Por quê? Quem falou que nós estamos tratando cálculo? Porque o tratamento que a gente está propondo é cálculo. O que você está vendendo é tratamento gengival ou periodontal? Você está vendendo saúde ou você está vendendo limpeza? Se é só limpeza, limpou. Mas limpou, sujou de novo, teve problema. Mas você não está vendendo saúde, você não está compreendendo a patogênese, a causa, toda a história da doença periodontal. Enfim, se o item 1 é falar que não depende da higiene do paciente, se o item 2
é falar que achar que dentro de 3 meses não era para formar tudo ali de novo, eu quero emendar essa história com o item 3, que vai falar que tudo depende do entendimento do biofilme bacteriano dental. E que hoje se sabe que a ausência de doença periodontal ou doença cárie ou saúde bucal depende do tipo de bactérias que você tem predominantemente no seu biofilme dental. Ou seja, nós estamos cobertos de uma microbiota normal, de uma microbiota saudável. Nós temos na grande maioria do nosso corpo uma grande quantidade de bactérias benéficas, bactérias que fazem bem. Acontece que em algumas situações nós temos um desequilíbrio bacteriano e às vezes a gente tem um super crescimento de bactérias ruins. Como por exemplo, o exemplo mais simples que é da doença cárie. Uma criança que adora ficar chupando balinha ou pirulito, ou não é que adora, né? O adulto dá balinha, pirulito ou alimentos cariogênicos, muito açúcar na alimentação e tem pouca higiene bucal. Nessa situação, o excesso de sacarose ou açúcar da alimentação vai fazer crescer ou supercrescer as bactérias que adoram a sacarose, que são as bactérias fermentadoras, que são as bactérias que supercrescem nessa super demanda de sacarose e nisso elas fazem uma atividade fermentadora e liberam ácidos como resultado do seu metabolismo. E aí vai ter a doença cárie por desmineralização. Isso é uma disbiose ou um desequilíbrio por conta do excessivo consumo de açúcar ou sacarose ou carboidratos refinados. A gente pode ter na doença periodontal ou na doença gengival um excessivo crescimento de periodontopatógenos quando a gente tem algumas situações. Já estão relacionados a alguns fatores genéticos, porque geneticamente algumas pessoas já têm uma tendência maior. Já conseguiram descobrir quais genes estão envolvidos, já existe uma preliminar de estudo genético para saber quem tem maior tendência a ter doença periodontal ou não. Mas na verdade, na prática, isso não importa, porque o importante é a gente conseguir fazer uma detecção muito precoce de doença gengivo-periodontal e a identificação mais precoce é o sangramento. Sangramento à sondagem. Ou converse com o paciente. Sangra quando você passa o fio dental? Ah, não passa o fio dental. Sangra quando você escova os dentes? Ah, de vez em quando se eu forçar mais, sangra. Não é se forçar mais. É que se você tiver algum movimento, você vai encostar naquela gengiva que está edemaciada e ele vai ter um sangramento. Se você tem uma inflamação gengival, isso é um indício que você tem um supercrescimento de bactérias inflamatórias. Quem são as bactérias inflamatórias? Bactérias inflamatórias são, na sua grande maioria, as bactérias que têm na sua superfície um LPS ou lipopolissacarídeo. Todas as bactérias gram-negativas têm um lipopolissacarídeo. A grande maioria das bactérias gram-negativas são bactérias que começam a aparecer muito tardiamente e são bactérias, na sua grande maioria, anaeróbias. Se elas são anaeróbias, elas ficam escondidinhas em algum lugar que não entra oxigênio, como por exemplo no sulco gengival, como por exemplo nas tonsilas linguais, nas tonsilas palatinas, em alguma região sem acesso ao oxigênio. E nessa situação, dependendo da situação de defesa imunológica, já existem indícios fortes de vitamina D relacionada à doença cárie e doença periodontal, e já existem então esses indícios relacionados à situação individual, genética, metabólica e inflamatória. Resumo da ópera, não é todo mundo que pode ter gengivite, não é todo mundo que pode ter doença periodontal. O indivíduo suscetível, o indivíduo que tem tendência a ter isso, vai ter. Ah, mas como é que a gente vai saber? Vai saber porque a pessoa vai ter uma tendência maior a sangramento à sondagem. Ah, mas por que vai formar tanto tártaro? Por que forma tanto tártaro? Forma muito cálculo, porque geralmente essas bactérias anaeróbias, elas não fazem respiração celular normal, elas fazem uma atividade anaeróbia. E nesse metabolismo anaeróbio, eles saem de uma amina orgânica para outra amina orgânica que tem um pH básico, que é o contrário do ácido. No pH básico, a gente vai ter a deposição de minerais, ou seja, a formação de cálculo. E no pH ácido, que é geralmente quando a pessoa tem uma alimentação cariogênica, ou quando a pessoa tem uma tendência a bactérias
cariogênicas, a pessoa vai entender a desmineralização. E a notícia boa para o paciente é que, paciente, se você tem cálculo, você não tem tendência à doença cárie, exceto se você for um grande consumidor de açúcar. Mas, no geral, você não tem uma tendência, porque as bactérias são excludentes entre elas. Ou eles produzem substâncias que inibem o crescimento das outras. Ou você vai ter uma microbiota predominantemente cariogênica ou predominantemente periodontopatogênica. Mas o ideal no equilíbrio da saúde é não ter nenhuma nem outra. Resumo da ópera: o objetivo do nosso tratamento gengival ou periodontal é equilibrar as bactérias. Para equilibrar as bactérias, quem falou que tem que voltar dentro de 3 meses? Ou seja, 3 meses é um período absolutamente aleatório para a gente dizer que vai voltar logo, para dizer que mais ou menos dentro de 3 meses vai ter cálculo em quantidade o suficiente para justificar a sua remoção. Mas nos dias atuais, onde nós estamos dizendo que nós estamos tratando esse desequilíbrio, essa desbiose que está predominantemente para bactérias periodontopatogênicas, gram-negativas, produtoras de lipopolissacarídeos ou LPS, que são bastante inflamatórias, a gente precisa de recorrência, a gente precisa chamar esse paciente com maior frequência. Pode ser mensal? Pode ser mensal. Até quando? Para o resto da vida, se o paciente não quer voltar trimestral? Enfim, você vai ter que justificar com toda a clareza que nós não estamos removendo tártaro. Remover tártaro não é o tratamento. O nosso tratamento é o equilíbrio da microbiota e com isso nós vamos ter um tratamento duplo. De minha parte, a minha tarefa é deixar a superfície dentária tão lisa, tão polida, que fique muito fácil de você fazer o controle de placa doméstico e eu vou remover o cálculo subgengival. E de sua parte, você vai fazer o melhor controle de placa doméstico, de preferência com algum artefato que remova o biofilme interdental, para a gente conseguir garantir essa saúde. Conseguindo resolver isso, muito possivelmente nós vamos modificar esse padrão microbiológico e você vai diminuir a formação de cálculo. Isso é muito verdade na rotina do meu consultório e eu preciso dizer que eu só falo aqui aquilo que eu faço e eu faço isso há anos. E há anos, a pior coisa que você vai fazer é fazer rechamadas muito longas, porque o paciente nunca vai melhorar, porque você só está enxugando gelo, você só está removendo a consequência de todo o desequilíbrio, que é o cálculo, que é o biofilme mineralizado. Mas o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer é conseguir equilibrar a microbiota. Enfim, o item 4 é, enfim, perguntar para você: você vende raspagem ou você vende saúde? Se você vende raspagem, você vai dizer, ó, custa tanto a raspagem, e o paciente vai falar assim, nossa, mas é tudo isso para raspagem? Ou essa desvalorização fica tão grande, que alguns dentistas acabam incluindo uma limpezinha de brinde no tratamento. Isso é o fundo do poço da desvalorização da periodontia. E depois não vem reclamar que o seu paciente não valoriza a sua raspagem. Não valoriza porque você não valorizou, porque você não se fez valorizar. Porque você transformou a raspagem numa coisa simplesmente mecânica, igual varrer o chão. E aí não tem significado, qualquer um poderia fazer. Mas, se você consegue entender o fundamento, é tudo muito mais valoroso do que isso e você vai conseguir criar um raciocínio de você vai rechamar quando? Vai rechamar quando for a periodicidade necessária antes de que ele tenha doença periodontal de novo, antes que ele tenha de novo uma chance de desequilibrar essa microbiota. E você vai deixar a superfície dentária e radicular tão limpa, tão lisa e tão polida que fique muito fácil dele conseguir fazer a higiene doméstica. E isso vai facilitar muito as coisas para ele, de forma que ele consiga manter isso em saúde.
Outra dica muito importante que, se o nosso papel como profissionais é deixar uma superfície dentária muito lisa e muito limpa, por muito tempo a gente só focou a superfície radicular e deixou a superfície coronária em segundo plano, porque não era tão importante, porque o importante era conseguir remover a totalidade do cálculo subgengival, o que não é uma verdade tão verdadeira agora. Então, hoje, para a gente conseguir esse polimento coronário que vai diminuir a quantidade de biofilme supragengival, que vai facilitar a vida do paciente, que vai fazer com que o paciente ame a sua raspagem, porque você conseguiu devolver uma superfície dentária super lisa, super polida e muito agradável para o paciente, desde que você use o evidenciador de placa e consiga perceber e enxergar todas as pequenas concrescências que estão na superfície dentária. Eu preciso dizer que evidenciador de placa é transformador para sua prática odontológica. Obviamente vai demorar mais tempo e aí fica a escolha sua. Você vai querer vender uma limpezinha ou você vai vender uma prevenção de problemas de saúde, uma promoção de saúde. Tá vendendo limpeza ou tá vendendo saúde? Essa é a grande diferença. E aqui eu vou colocar a valorização que você, profissional, vai conseguir transmitir ao paciente. E ao longo do periodiário, agora com várias turmas andando, eu tenho ouvido de uma forma recorrente sobre os alunos que algumas clínicas ou alguns profissionais têm muito sucesso em conseguir criar esse valor para junto com o paciente do quanto a prevenção é importante. Isso se chama tecnicamente de co-criação de valor. Você está criando valor com o paciente. Essa foi a tese de doutorado do meu marido, co-criação de valor. Estamos criando valor junto. Um exemplo clássico sobre isso é o valor das cervejas artesanais. Olha, por tanto tempo teve as guerras das cervejas na TV, a Skol e a Antártica, e é isso e aquilo. Até que agora tem o boom das cervejas artesanais, que eu não sei quanto elas custam, mas eu sei que a cerveja adquiriu um status de vinho. Quem compraria uma cerveja daquele valor? Quem conseguiu entender o valor que uma cerveja daquela pode ter em termos de sabor, em termos de textura, em termos de aroma, em termos de preparação artesanal. Isso é criar valor. Aquele produto que era um baita de um commodity que você comprava baratinho em qualquer lugar, passou a ser vendido com o status de uma coisa gourmet, classe A. Então, meu querido, a diferença, se você ainda quiser vender uma limpezinha sem valor, dando de brinde, incluindo isso no tratamento, porque isso daqui eu faço facinho, rapidinho, você só está fazendo um tratamento mecânico que não tem valor nenhum. O que eu quero dizer nesse movimento de valorização da periodontia é que isso tem um conhecimento subjacente muito grande, isso é muito importante, isso precisa ser transmitido e você só vai conseguir transmitir na medida que você estude, se aprofunde e consiga transmitir isso como conhecimento para o seu paciente. E por fim, o quinto ponto é uma manutenção deficiente. Uma manutenção preventiva deficiente é o problema na formação recorrente de cálculo. Manutenção deficiente é você não ter um sistema, é você não ter amarrado o retorno, é você não ter um sistema de você avisar, é você não ter um sistema de estar falando e falando sempre. Porque o pior momento para você dizer que o paciente tem que retornar é no fim da última consulta. Olha, agora você retorna, tá? Agora já era. Você perdeu todas as oportunidades de criar valor na sua manutenção preventiva e começou a falar só no fim. Quando você compra um carro, você já tá sabendo que vai ter um plano de manutenção preventiva junto com a compra do carro. E você compra o carro e compra junto a manutenção preventiva. Você vai para a academia e vai fechar o pacote onde você vai fechar a inscrição, a matrícula, e geralmente você tem uma recorrência onde algumas academias, se você não fechar 3 meses, você não vira aluno, se você não fechar 6 meses, você não vira aluno, porque todo mundo quer ter resultado. E aí que tá a diferença, você está vendendo limpeza ou você está vendendo resultado em saúde bucal? Então é muito importante que tenha um sistema de manutenção. Nesse sistema de manutenção tem que ter o olhar, o foco na saúde.
Então, além do procedimento, porque só o procedimento significa nada. Depois não reclama que o seu paciente vem reclamar que ele acha muito caro. Acha muito caro porque tudo que é caro é aquilo que não tem valor. Tudo que é barato é aquilo que você conseguiu enxergar um valor muito mais do que o valor em dinheiro que você está deixando ali. E por fim, eu preciso dizer que muitos estudos estão encaminhando para dizer que, além da boca, a gente precisa olhar para a saúde geral. A gente precisa olhar para os níveis de vitamina D, que eles podem estar deficientes, e com isso, com a deficiência da vitamina D, aumenta a proporção do PTH, que é o paratormônio, que mobiliza o cálcio do esqueleto para manter o tônus de cálcio sérico, e com isso pode elevar ligeiramente os níveis de cálcio sérico. E com isso pode ser que venha a ter mais cálculo dentário. É uma das possibilidades também. Se você não sabe suplementar vitamina D, você vai encaminhar para o endocrinologista atualizado para que ele consiga manter isso em níveis adequados, ou para investigar se possa ter isso. Alguém até me perguntou, puxa, então toda criança que tem bastante cálculo tem nível de vitamina D baixo? Não é isso, não é causa-efeito. É uma promoção de saúde, é mais uma coisa que a gente vai conseguir cuidar para conseguir deixar melhor. Seria a mesma coisa do que dizer assim, olha, eu como um monte de doce, como doce, pão, farinha, como um monte de coisa, mas eu não tenho diabetes, tudo bem? Tudo bem, pode comer quando você quiser. Não pode. A promoção de saúde é ter uma alimentação adequada, equilibrada, para que eu consiga ter saúde de uma forma geral. Eu não preciso esperar chegar a doença para ver se é aquilo. E em termos de vitamina D e PTH é a mesma coisa, são parâmetros de melhoria para a saúde. Está tendo uma pandemia de deficiência de vitamina D, portanto é muito importante que a gente esteja alerta e sabendo de tudo isso. Outra coisa que é muito importante, que está muito relacionado com a inflamação, e tem um estudo muito antigo, mas eu não consegui a comprovação disso, mas eu achei muito curioso, porque esse estudo relacionou uma grande formação de biofilme em gengivas inflamadas. Você já reparou, clinicamente, tá? Só tô falando como experiência clínica, que muitas vezes uma gengiva muito inflamada tem muito cálculo e muita placa? Eu já reparei, inclusive que olhando a boca toda, aquela região que estava mais inflamada por algum outro motivo, tinha mais biofilme do que a região sadia. E a pergunta é, tá inflamado porque tem biofilme ou porque tá inflamado, formou biofilme por deficiência das imunoglobulinas salivares que estão muito envolvidas na saúde? Tem isso também. E que a inflamação gengival está muito relacionada com as inflamações sistêmicas. E aqui a gente vai entrar assim como número 1, as síndromes metabólicas. Os indivíduos que têm uma barriga desse tamanho, tem hipertensão, diabetes, dislipidemia como colesterol ruim muito alto, triglicerídeo muito alto, colesterol bom baixo, que pode ter uma ou dois desses sintomas. Esse indivíduo está super inflamado por dentro e tudo isso também pode contribuir. Como profissionais de saúde, é muito importante que a gente possa estar atentos a isso, que tudo isso contribui de uma forma somatória, não causa efeito, a progressão da inflamação e a formação de cálculo do seu paciente. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui, compartilha, coloca a sua dúvida e assine o seu canal para que você seja notificado quanto às novas publicações. E deixa aqui sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, se você gostou, se não gostou. E até o próximo vídeo.